Muito bem, na entrevista que nós fizemos com o Saviani, que está lançando o seu livro Eternos Domingos Sem Derby, a gente citou aí o Red Bull, né? Falamos até do Campeonato Paulista que se aproxima, o Red Bull vai disputar a Série A2, vai jogar contra a equipe do Guarani. E o Saviani falou aí que o torcedor ponte-pretano deve assumir esse lado contra o Guarani, vestindo a camisa do Red Bull no derby ou no jogo do Red Bull contra a equipe do Bugre. Então, o que a gente vai falar aqui é a respeito da situação atual da equipe do Red Bull. Está disputando a Copa Paulista e essa Copa Paulista, o campeão leva o direito de jogar a Copa do Brasil, né? Então, é um campeonato que tem o porquê de estar sendo disputado. No sábado, a primeira partida da decisão contra o Paulista de Jundiaí. A equipe do Red Bull jogou no estádio Moisés Lucarelli, acabou sofrendo o primeiro gol no primeiro tempo. O Red Bull acabou perdendo por 1-0. Depois, na etapa final, a equipe que é comandada pelo Márcio Fernandes acabou reagindo, chegando ao empate, teve algumas oportunidades para chegar ao segundo gol e reverter o resultado, mas acabou o Red Bull no empate de 1-1. A partida próxima, que será realizada no domingo, na cidade de Jundiaí, contra o Paulista, a vantagem do empate é da equipe de Jundiaí. Portanto, o time comandado pelo Márcio Fernandes, a equipe do Red Bull, vai ter que partir para cima numa reação para essa segunda partida e, na sequência, o time, naturalmente, buscar a sua vaga para a Copa do Brasil, que é um torneio de extrema importância no futebol brasileiro. Vamos conferindo o Campeonato Brasileiro da Série A. Os resultados do sábado: o Flamengo venceu o Guarani por 2-1, o Prudente empatou com o Ceará 1-1 e o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 3-1. Aliás, o Grêmio que é o próximo adversário da equipe do Guarani. O Grêmio que ainda busca a sua vaga para a Taça Libertadores da América. Nos jogos realizados no domingo, tivemos São Paulo perdendo para o Fluminense por 4-1. O Fluminense voltou à primeira colocação do campeonato. O Palmeiras, jogando com seu time reserva, perdeu para o Atlético de Minas Gerais 2-0. É que a gente tem dito aí que o Guarani não aproveitou algumas oportunidades que teve. Jogou contra a equipe do Palmeiras, jogou com o time reserva do Palmeiras, mas acabou não obtendo resultado, pelo contrário, o Guarani perdeu para o Palmeiras no time reserva. O Botafogo perdeu para o Internacional por 2-1, o Vitória empatou com o Corinthians 1-1, o Cruzeiro venceu o Vasco 3-1, o Goiás perdeu para o Santos por 4-1 e o Avaí venceu o Atlético Goianiense por 3-0. Vamos conferindo a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Fluminense, que tem 65 pontos, Corinthians tem 64, Cruzeiro 3. Aí os três ainda com chances de chegar à primeira colocação e ao título do campeonato. O Grêmio tem 57, o Atlético Paranaense ainda sonha com a Libertadores, tem 56, o Botafogo deixou a oportunidade de cair na mão de outro, mas ele tem a possibilidade ainda com 56 pontos. O Santos tem 55, ocupa a sétima colocação. Internacional tem 54, São Paulo 51, Palmeiras 50, Vasco 46, Ceará 46, Atlético de Minas 42 pontos ganhos. O Atlético Goianiense tem 40, corre risco de cair. O Avaí com 40 está a uma colocação fora da zona de rebaixamento. O Vitória com os mesmos 40 pontos perde nos critérios e está na zona de rebaixamento. O Guarani encontra-se numa situação difícil dentro da competição, tem 37 pontos e também corre seríssimo risco de descenso. Restam duas partidas para o Guarani, uma contra a equipe do Grêmio e a outra enfrentando o Fluminense lá no Rio de Janeiro. O Goiás matematicamente já caiu, tem 32 pontos e matematicamente já caiu o Prudente também para a segunda divisão, para a Série B, com 28 pontos. A rodada do próximo domingo, todos os jogos
às 5 da tarde. Corinthians e Vasco da Gama, Palmeiras e Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, Botafogo e Grêmio Prudente, Guarani e Grêmio Porto Alegrense, Atlético de Minas e Goiás, Internacional e Vitória, Atlético Goianense e São Paulo, Ceará e Atlético Paranaense. Avaí enfrentando a equipe do Santos. Vamos falando agora da Série B do Campeonato Brasileiro. Reta final, apenas uma vaga para ver quem é que vai subir entre os 4 primeiros colocados. O Coritiba já é campeão, o Bahia matematicamente garantiu a sua subida, o Figueirense também garantiu a subida e o América de Minas Gerais tem uma ampla condição de subir também. O América, que aliás é o próximo adversário da Ponte Preta no estádio José Lucarelli, encerrando a participação no Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos conferindo então a classificação da Série B. Ou, primeiramente, os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro nos jogos da sexta e do sábado. São Caetano empatou com o América de Minas em 0-0. O Bragantino goleou o Vila Nova 5-1. O Sport empatou com o Santo André 1-1. E Patinga venceu o Duque de Caxias por 2-0. No sábado, Ponte Preta 0 e Casa 1. Brasiliense 0, Náutico 1. Coritiba 2, Figueirense 1. Bahia 3, Portuguesa 0. América de Natal 5, Guaratinguetá 2. Asa 0, Paraná 1. A classificação: Coritiba, Bahia e Figueirense, os 3 primeiros já matematicamente marcando o retorno aí à primeira divisão, a Série A do Campeonato Brasileiro. O América, com ampla chance, tem 62 pontos, está na 4ª colocação. A Portuguesa tem 59, ainda sonha, mas depende da vitória da Ponte Preta contra o América e da vitória do seu jogo. A Portuguesa, que joga no próximo final de semana, a Lusa vai enfrentar o Sport lá no Recife. O Sport tem chance na 6ª colocação com 56, São Caetano tem 52, Asa 51, Bragantino 50, Duque de Caxias 49, Náutico e Icasa 48, a Ponte Preta 47. Aqui não corre risco absolutamente nenhum de cair para a Série C. O Guaratinguetá tem 44 pontos, o Vila Nova 43, já o Vila Nova na 16ª colocação, o Brasiliense tem 43, o América de Natal 41, o Ipatinga 40, o Santo André também com 40 pontos ganhos, já matematicamente caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe do Santo André. Rodada final do Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta tem o jogo contra o América de Natal. Todas as partidas serão realizadas no sábado às 5 da tarde. Ponte Preta, portanto, contra o América de Minas Gerais. É jogo que pode decidir a vaga do América ou favorecer a equipe da Portuguesa. Santo André e Náutico, Vila Nova e São Caetano, Figueirense e Paraná, Bragantino e Bahia, Sport e Portuguesa, Coritiba e Guaratinguetá, Ipatinga contra o Icasa, América de Natal e Brasiliense, Duque de Caxias contra a equipe do Asa. Muito bem, você viu aí o panorama do Campeonato Brasileiro da Série B, o panorama do Campeonato Brasileiro da Série A. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, o Paulo Santana, a gente vai reviver aqui alguns momentos interessantes da matéria feita pelo Paulo Santana nas ruas e no centro de Campinas. O povo fala, né, falando do Ronaldinho, da seleção brasileira, falando do Guarani, falando também da Ponte Preta. Rápido intervalo e a gente volta já já.